Queimei a estátua de Nossa Senhora. Foi um gesto curto, feito com a pressa de quem quer apagar uma chama antes que ela se espalhe. Um isqueiro na mão, uma faísca, o plástico estalando, a primeira onda de calor. Naquele segundo senti pela primeira vez em semanas uma espécie de alívio seco, como se, ao destruir aquilo que lembrava tantas cobranças, eu tivesse também conseguido negar um pouco do peso que vinha carregando. Metas, pais agressivos, reuniões que terminavam tarde e começavam cedo demais. A sensação de que eu não estava dando conta de ser boa o suficiente para as crianças e aprovada o bastante para os coordenadores. A estátua era pequena, residia na sala dos professores junto com outros objetos, fotos de alunos, um vaso com plantas que raramente recebia água, canecas e um calendário que marcava feriados. Ela não incomodava ninguém, mas naquela tarde ela virou um símbolo errado para mim, e eu a eliminei. Não demorei, foi tão rápido que nem lembro se olhei para os rostos ao redor. A única imagem que ficou vívida foi a do plástico pegando fogo, o cheiro químico que subiu e a nuvem de fumaça que arrastei pela janela antes de sair para a rua como quem foge da própria culpa. Naquele começo de noite, na luz amarelada do meu apartamento, o que senti foi uma mistura de alívio e vergonha. Alívio porque fiz algo que me parecia definitivo. Vergonha porque, ao olhar para a cinza sobre a pia, entendi que tinha agido como quem não se importava com o outro. Não era preciso queimar nada para dizer o que eu sentia. Não era preciso. Na manhã seguinte, a escola estava mais fria do que o normal. As conversas na sala dos professores eram curtas, travadas. Havia um silêncio pesado quando entrei. Não o silêncio confortável de reuniões produtivas, mas o silêncio dos olhares que esperam uma explicação que talvez nunca venha. Dona Teresa, que trabalha na secretaria e conhece cada família da comunidade, levantou o olhar e fez um sinal com a cabeça que não sei se foi de surpresa, de desaprovação ou de tentativa de me proteger. Ela sempre trouxe biscoitos caseiros nas tardes de plantão e hoje sua bandeja ficou intacta sobre a mesa. Passamos os primeiros 50 minutos como quem anda sobre cascas de ovo. Logo, o rumor começou a correr. Não daquele jeito espetacular que se vê em novela. Foi mais como uma corrente de água, uma palavra ao lado da outra, um puxicho aqui, outro ali. Ouvi dizer que alguém queimou a imagem que estava na sala. Não acredito que alguém faria isso. Poxa, era carinho que as mães traziam. Os olhares se voltaram para mim, e eu senti o peso de cada sílaba. As mãos que antes seguravam canecas, agora se fechavam em torno delas com firmeza, como se precisassem reafirmar algo tão simples quanto o calor. Um bilhete anônimo colocado sobre a mesa, com palavras curtas e sem acusação. Há coisas que doem quando se vão. Uma vela acesa fora do lugar, deixada sobre o peitoril da janela em um corredor pouco usado, que eu vi pela primeira vez ao passar na hora do recreio. Uma mãe que, na reunião de pais, tocou num assunto qualquer e antes de terminar fez uma pausa. Eu não sei se as palavras eram dirigidas a mim, mas senti como se fossem. E sempre, de repente, um cheiro de incenso que não vinha da capela e que por isso mesmo ficou ainda mais misterioso. Cumpri minhas aulas como uma autômata. As crianças riam, brigavam, perguntavam coisas sobre o mundo e eu tentava responder sem deixar que a voz tremesse demais. Lucas, um menino de 9 anos, me puxou pela manga na hora do intervalo. Ele é daqueles alunos que anda sozinho, mesmo quando a escola está cheia. Corpo pequeno, mochila surrada, olhos que sempre buscam algo além da janela. Professora, disse ele, com uma inocência que atravessou meu combustível de vergonha. A senhora está bem? Não sei de onde saiu a força que me fez responder com honestidade. Não sei, Lucas, falei, e segurei sua mão por um segundo que me pareceu eterno. Ele apertou a minha mão e depois saiu correndo para não perder o tempo de brincar.
O gesto dele ficou comigo o dia inteiro, perfurando a dura couraça que eu tentava tecer ao redor do que havia feito. À noite, depois de juntar as coisas para casa, encontrei um bilhete colado ao espelho do banheiro com letra de professora. Se puder conversar, a capela está aberta amanhã cedo. Não tinha assinatura. Não era acusação, era convite. A sinalização era clara. Havia quem notara minha presença na história, e com aqueles bilhetes começou uma sensação estranha de que eu não estava mais sozinha no erro, que outras pessoas também estavam lidando com as próprias contradições. As noites ganharam uma nova densidade. Eu ficava acordada até tarde, olhando para o teto, imaginando se havia algo como redenção, que pudesse ser alcançada com pequenos gestos. Pesquisei na internet, li relatos, depoimentos e senti que minha cabeça girava cada vez mais. Em meio às leituras, uma pergunta se tornava insistente. O que significa reparar? Como se repara uma quebra que envolveu a fé e a confiança coletiva? Acabei indo até a capela. Empurrei a porta com cuidado, tentando não fazer barulho que denunciasse o quanto eu estava frágil. O corredor cheirava a madeira polida e a velas apagadas. Havia uma frescura de manhã cedo, uma calma que parecia interessada apenas em escutar. Sentei-me num dos bancos de trás e esperei. O padre apareceu minutos depois, com passos lentos, e me reconheceu com um olhar que não tinha julgamento explícito, apenas um convite a falar. Pedi para confessar. A palavra confessar saiu da minha boca com a mesma timidez de quem não quer ocupar muito espaço no mundo. Reparar não apaga, disse ele, depois que contei tudo sem dramatizar, com a voz baixa e firme, sem cenas. Mas transforma, e a transformação é o caminho pelo qual a comunidade pode caminhar com você, e você com ela. A frase foi seca como pedra e ao mesmo tempo suave como lençol. Havia nela uma verdade que eu não queria ouvir, porque significava trabalho. Não havia promessa de apagar a memória, apenas a possibilidade de um esforço contínuo para recompor o que se quebrou. Saí da confissão com uma sensação curiosa, menos peso nas costas, talvez, mas uma responsabilidade nova. O padre falara sobre gestos concretos de reparação. Não era suficiente pedir desculpas em voz baixa, era preciso traduzir o arrependimento em ações, compreender o que havia sido ferido e trabalhar para sanar as feridas. Ele falou de humildade, de paciência e de pequenos atos que, repetidos, iam se somando. Reparar é caminhar junto, disse. Essas frases ficaram martelando na minha cabeça nos dias seguintes. Decidi começar com coisas simples e, se possível, sem alarde. Coloquei no bolso da minha bolsa algumas notas para comprar velas e lanche para as crianças da fila do café da manhã. Deixei bilhetes discretos de desculpas nas mesas onde as mães costumavam se reunir. Conversei com Dona Teresa sobre a possibilidade de montar um pequeno projeto de apoio a famílias com dificuldade para comprar material escolar. Se antes eu corria de planilhas e relatórios, agora passei a andar a passos menores, observando cada rosto com atenção diferente. Não era um concerto dramático, era um esforço cotidiano. E ainda assim, por mais que eu me esforçasse para traduzir em ações o arrependimento, havia algo na comunidade que não se explicava só por gestos corretivos. Começaram a surgir relatos que, para muitos, foram interpretados como sinais. Uma mãe que não vinha à escola há meses apareceu no portão naquela semana trazendo uma xícara de café e contando com os olhos brilhando que na madrugada tinha sentido uma luz na janela de sua casa. Não sei explicar, disse. Acordei como se alguém tivesse me dado coragem. Outra mãe falou de um odor de flores que entrou pela sala ao lavar a louça e que a fez pegar na Bíblia depois de anos sem abrir.
Um antigo aluno, Pedro, que havia se afastado da cidade, apareceu na manhã em que eu decidira comprar uma nova imagem. Ele veio procurar emprego, mas antes se aproximou de mim com a voz mais calma do que eu lembrava. Professora, disse, e contou que tinha voltado porque precisava conversar com alguém que o tivesse visto quando era menor. Era como se pedaços da comunidade, que pareciam dispersos, começassem a achar um sentido para voltar. Numa tarde de sexta, comprei uma nova imagem. Não foi algo romântico, escolhi uma de tamanho médio, feita com cuidado, com traços simples e uma pintura que lembrava as imagens que eu vira na casa de minha avó. Paguei e voltei para a escola com a caixa no banco do carro, sentindo o peso físico daquela escolha. Ao colocar a imagem dentro da capela, minhas mãos tremeram. Pensei em como pequenos objetos acumulam histórias. Medalhinhas passadas de avó para neta, terços que foram consolo em velórios, promessas feitas em voz baixa. A minha mão pousou sobre a capela e eu sussurrei algo que parecia uma oração. Se for possível, ajuda-me a fazer o que é certo. Não pedi sinais, pedi coragem. Ao tirar a imagem da caixa, vi a textura da vela próxima, o rastro de cera antiga. Alguns colegas passavam pela porta e notaram a caixa aberta. Murmúrios começaram a subir como um vapor. Dona Teresa apareceu com um pão de ló que trouxera das mãos trêmulas de quem cozinha para confortar. Não precisa anunciar nada, disse ela com o rosto mole. Apenas coloca devagar, a gente se ajeita. E assim fiz. Coloquei a imagem num cantinho vestibular da capela, não no lugar central, sem arroubos. Foi um gesto simples, contido, e talvez por isso mesmo mais verdadeiro. Algumas pessoas viram, outras notaram depois. Um grupo de mães que costumava se reunir na sesta para discutir as tarefas escolares ficou em silêncio quando percebeu a imagem. Uma delas segurou a mão da outra e falou: "A gente precisa conversar." Não sei se era sobre mim, sobre as mães ou sobre algo maior, mas naquele momento entendi que minha ação de reparar era apenas um início. O que viria depois exigia a coragem de muitos. Quando contei ao padre que havia comprado a imagem, ele sorriu com suavidade. "É um gesto bom", disse, "mas lembra, gesto sem vontade de seguir transformando é gestual, reparação é comprometimento. Vamos marcar uma vigília simples, não para provar nada, mas para escutar." O convite do padre veio com prudência. Ele pediu para que não se fizesse espetáculo. Pediu que a vigília fosse humilde, com poucas palavras, com o único objetivo de acolher quem quisesse vir. E, por respeito aos rituais e à sensibilidade das pessoas, pediu também que evitássemos declarações categóricas sobre o que poderia acontecer. "Algumas coisas ficam entre as pessoas e Deus", disse ele. "A nossa tarefa é estar atentos." Uma corrente discreta começou a se formar. Pessoas cozinharam bolos, alguém trouxe cadeiras extras, outra alma velha costurou pequenos paninhos para cobrir as velas. Dona Teresa organizou uma lista de quem poderia cuidar da capela durante a noite. Lucas apareceu oferecendo ajuda sem entender direito por que queria ficar até tarde. Pedro, o ex-aluno, disse que poderia ajudar com reparos básicos, consertando a sujeira de tinta que havia na porta da capela. O que começou como uma tentativa minha de reparar um dano isolado foi tomando a forma de um trabalho de comunidade. Mãos que se moveram para arrumar, palavras que se tornaram providência. E então começaram a aparecer relatos sobre a noite em que a capela ficou acesa. Pessoas que foram ou que ouviram dizer falaram de coisas variadas. Alguns disseram ter visto uma luz mais intensa em um ponto da capela, sem explicar de onde vinha. Outros comentaram que, durante a oração, sentiram um calor estranho, como se a presença de alguém estivesse aquecendo mais do que as velas. Havia quem dissesse que sentira o cheiro de flores, mesmo sem flores por perto. E havia também os que permaneceram céticos, dizendo que tudo poderia ser explicado pelo efeito coletivo. Quando muitos rezam, é normal sentir-se confortado. O padre, sempre prudente, pediu discernimento.
Sinais podem ser sinais, disse ele em uma das conversas que tivemos, mas não podemos transformar cada impressão em prova. Essa prudência acalmou alguns e irritou outros. Para mim, foi um convite a manter os pés no chão. O que me tocou mais profundamente, entretanto, não foram as luzes nem os cheiros, mas as conversas que nasceram depois. Uma mãe que dias antes mal falava conosco pediu desculpas por algo que havia dito na reunião e contou que, durante a vigília, sentira uma clareza que a fez repensar atitudes com seu filho. Lucas falou de uma noite em que havia tentado falar com o pai e lembrado de um conselho que ouvira na capela. Pedro, emocionado, me agradeceu porque disse que, ao voltar, sentira-se reconhecido, não como erro, mas como história que podia ser reescrita. Eram pequenas reconciliações, atos concretos que, ao meu ver, carregavam mais força do que qualquer assombração ou sinal inexplicável. Ainda assim, a palavra milagre começou a circular. Para alguns, era a única palavra que conseguia traduzir a sequência de acontecimentos: a compra da imagem, a vigília, a volta de pessoas que estavam distantes. Para outros, a palavra era exagerada, uma tentativa de encontrar sentido em algo que poderia ter explicação mais simples. Eu mesma me senti dividida. Falar em milagre me parecia uma palavra grande demais para caber na delicadeza do que vi. Gestos, conversas, lágrimas, pedidos de perdão. Ao mesmo tempo, havia algo no modo como as pessoas voltavam umas para as outras que parecia de fato extraordinário. Na escola, os ecos foram chegando. A direção recebeu telefonemas de pais que queriam saber como poderiam ajudar. Professores começaram a propor oficinas para as crianças sobre cuidado comunitário. Dores antigas foram trazidas à mesa e, com vergonha e coragem, foram ouvidas. Eu fui convidada a participar de um pequeno grupo que pensaria em como transformar o episódio em ações concretas. Arrecadação de material, apoio psicológico para famílias em crise, um mutirão de limpeza e pintura para a sala dos professores. O gesto de comprar uma imagem parecia agora um nó que puxava uma linha inteira de iniciativas. Em casa, escrevi uma carta que não cheguei a enviar. Era uma carta de desculpas dirigida a quem se sentiu ofendido, mas que também tentava explicar o que me levou àquele gesto tão irracional. Não a enviei, porque a verdadeira reparação precisava ser feita com ações na vida pública, e não apenas com palavras escondidas em gavetas. Ainda assim, naquele papel havia algo de importante: a tomada de responsabilidade, a aceitação de que nem tudo que se faz por impulso se desfaz com boas intenções. A carta ficou na gaveta da cômoda, junto com outras notas, como lembrete do começo do caminho. Antes de uma das reuniões em que se discutiu o projeto de apoio às famílias, encontrei Pedro no corredor. Ele parou e olhou para mim com um misto de curiosidade e reconhecimento. "Sabe", disse, "quando saí daqui, eu carreguei tanta coisa. Não sei se foi a vigília, se foi a conversa com a minha mãe, mas eu senti que não precisava mais carregar sozinho." A frase dele me atravessou. Eu percebi que, mesmo sem querer, havia facilitado um começo de reconciliação, porque por trás do erro houve a coragem de enfrentar as consequências. Nessas semanas aprendi que reparar é, acima de tudo, transformar a vergonha em serviço. Não porque a vergonha seja bonita, mas porque ela pode ser fecunda quando encontra o trabalho. Em vez de negar o que fiz, passei a apresentá-lo como exemplo do que não fazer e do que agora precisamos construir. Ensinamos as crianças a cuidar do outro e nos colocamos também como aprendizes. Não foi um caminho linear, houve recaídas, houve mensagens agressivas e houve dias em que eu queria que tudo voltasse ao estado anterior, sem precisar enfrentar os olhares. Mas quando lembro das mãos de Lucas, do pão de Dona Teresa, do sorriso calmo do padre, eu sei que há um sentido que vale a pena perseguir. O convite que lanço a quem acompanha essa história é simples. Fica comigo até o fim, se quiser saber o que aconteceu depois.
Quero compartilhar não só os sinais que surgiram, que alguns chamaram de milagre e outros interpretaram de maneira mais prosaica, mas principalmente o que a comunidade fez com esses sinais. Não pela busca de fenômenos, mas pela necessidade de transformar um erro em serviço. Se essa história conversa com você, inscreva-se e continue acompanhando. Talvez aqui encontre um convite para repensar um gesto que você precisa fazer. Nos dias que antecederam a vigília, houve quem me pedisse que falasse. Tive medo dessa exposição. O meu medo não era ser julgada, era a possibilidade de que a minha história se tornasse espetáculo e que o que deveria ser um caminho de humildade se tornasse matéria de fofoca. Aceitei falar, mas apenas se concordassem que eu não seria o centro. O padre, atento a essas tensões, reforçou: quem vier é para escutar e ser escutado, não para buscar confirmação de sensações. Vamos rezar, vamos ouvir e vamos nos comprometer com a próxima ação de serviço que nasça daí. Concordei. Era o que eu mais desejava naquele momento, que o foco saísse de mim e fosse para o que de fato importava, as pessoas que precisavam de ajuda. Na véspera da vigília, a escola ficou com um movimento discreto. Algumas famílias trouxeram cobertores, outras alimentos. Havia também quem trouxesse histórias. Uma professora se lembrou de uma mãe que havia perdido o emprego e estava passando por dificuldades. Outra trouxe o nome de uma casa de acolhimento que precisava de voluntários. Fomos montando listas, organizando horários, pensando em quem poderia visitar quem. A sensação era de que algo se organizava a partir do erro. O que antes parecia uma perda, agora passava a ser uma chance de começar a costurar novamente. A noite em que a capela ficou para a vigília estava prestes a chegar. Senti, naquele momento, antes de tudo começar, um misto de temor e serenidade. Havia uma responsabilidade que não podia mais ser adiada. Eu coloquei as mãos sobre a caixa vazia onde estava a imagem e murmurei uma oração curta, pedindo força para ser coerente, coragem para olhar nos olhos e paciência para ouvir. Não pedi por grandes sinais. Pedi apenas para que, se algo tocasse o coração das pessoas, fosse para que elas se tornassem menos sós. E foi nesse silêncio carregado de expectativa, com as cadeiras sendo ajeitadas, as velas enfileiradas, as pessoas se aproximando timidamente, que percebi que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que viria naquela noite poderia mudar percepções, gerar consolo, provocar novas perguntas. Não sei ainda como terminaram todas as conversas que aconteceram ali, nem posso, com responsabilidade, afirmar se houve um milagre no sentido estrito da palavra. Posso dizer com humildade que algo começou a se mover, e que a partir daquele movimento a escola inteira se viu convocada a reparar. O que aconteceu naquela vigília não foi um estalo dramático, nem um ápice místico que iluminou tudo de uma vez. Foi antes uma série de pequenas pulsações, conversas que se reconheceram, lágrimas que se tornaram palavras, passos que escolheram ficar. Entrei na capela com o coração a um tempo pesado e leve. Pesado porque a minha responsabilidade ainda era real. Leve porque já não carregava aquilo sozinha. Havia velas acesas, filas de cadeiras ocupadas por rostos atentos e um burburinho que logo cedeu ao silêncio enquanto alguém entoava um salmo baixo e seguro. Sentei perto de uma janela onde o luar desenhava uma mancha pálida no chão. Ao meu lado, Dona Teresa ajeitava um guardanapo com bolos e dava sorrisos que eram menos palavras e mais presença. Em frente, vi mães que eu já conhecia, com as mãos marcadas pelo trabalho. Vi professores com olhares que até então tinham sido tensos. Vi Pedro encostado na porta com a expressão de quem guardou várias coisas em um só minuto. Lucas apareceu carregando uma lanterna, orgulhoso de ser útil. Ele iluminava as páginas do inário, e a luz dele parecia pequena e suficiente. Algumas pessoas falaram primeiro,
Não foram discursos longos ou manchetes, foram testemunhos simples. Acordei com uma paz que não sabia de onde vinha, disse uma senhora. Senti um cheiro de jasmim no quarto e fui buscar na minha velha Bíblia uma oração que minha avó rezava, contou outra. Houve quem dissesse nada, houve quem chorasse em voz baixa. O padre abriu o momento com uma oração curta e pediu que ninguém buscasse provas, mas que cada um levasse para si o que havia sentido. Naquele silêncio percebi o que o padre queria dizer quando falava de cuidado. Não se trata de medir o que tocou cada coração, mas de usar esse toque para gerar responsabilidade. E foi isso que aconteceu. Ao final da vigília, em vez de aplausos, havia listas de nomes e ideias rabiscadas em papel. Pessoas se ofereceram para visitar casas, para levar cestas básicas, para ajudar a cuidar de crianças quando os pais precisassem trabalhar horas a mais. O que começara como um gesto meu passou a ser um chamado coletivo para cuidar do que estava ferido. Nos dias que se seguiram, a escola virou aos poucos um canteiro de providências. Organizamos uma arrecadação de material escolar que tomou proporções além do que eu esperava. Cadernos, lápis, mochilas que apareceram de dentro de sacolas, anônimas ou não. Gente que deixava doações na portaria com um bilhete curto. Para quem precisa. Montamos um mutirão de pintura na sala dos professores. As mãos que antes se evitavam começaram a segurar rolo e pincel. Pedro trouxe suas ferramentas e, entre uma pausa e outra, contava histórias de trabalhos que havia perdido e projetos que tentava reconstruir. Muitos olhavam e entendiam que aquele cuidado com a pintura era também um cuidado simbólico. Recolocar cor no espaço onde um gesto de destruição havia deixado marcas. Criamos um pequeno grupo de apoio, uma espécie de rede que buscava identificar famílias em situação de vulnerabilidade e pensar em intervenções práticas. Não era um programa grandioso, eram visitas domiciliares, entrega de kits de higiene, encaminhamentos à assistência social e, quando possível, orientação para empregos temporários. Eu participei das primeiras saídas, e em cada casa que entrei senti uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ter sido a razão inicial de tudo aquilo. Alívio porque ver graça e resistência naquelas vidas é algo que transforma a própria vergonha em combustível. Houve desconfiança ainda, mensagens ríspidas em grupos de pais, um ou outro colega que achava que eu deveria ser mais dura com meus próprios erros. Aceitei essa crítica. A reparação não anula a responsabilização. Procurei responder com mais trabalho e menos justificativa. Em vez de me defender, preferi mostrar através de ações que o que havia feito não era apenas reconhecido, mas que dali nascia uma prática de cuidar do outro. Lucas, em particular, foi uma presença que me ensinou muito. Depois da vigília, ele contou que naquela noite havia tentado falar com o pai pela primeira vez em meses. Eu queria dizer que eu estava com medo, professora, ele me disse num intervalo entre aulas. Mas eu lembrei da capela e pensei que talvez se eu falasse, ele também lembraria das coisas boas. Não sei exatamente o que falou ao pai, mas nos dias seguintes percebi que a relação dos dois mudou. O pai passou a aparecer mais nas reuniões, trouxe documentos para tratar de um benefício e, num desses encontros, pediu desculpas por palavras duras dirigidas ao filho. A mudança não foi instantânea nem perfeita, houve idas e vindas, mas a semente foi plantada e eu pude acompanhar isso como quem observa uma planta que aos poucos recupera a folha. Pedro, por sua vez, engajou-se no projeto de pequenos concertos. Passou a vir à escola pela manhã e, com suas ferramentas, ajudou a consertar portas, a arrumar equipamentos da biblioteca e a pintar tapumes. Um dia, durante uma pausa, contou-me que havia procurado apoio para reabilitar a carteira de trabalho. Quando saí daqui, pensei que não tinha futuro, disse. Voltar a participar de algo que cuida parece dar sentido.
Fiquei emocionada, claro, mas também entendendo que aquilo que apelidaram de sinal só tinha sentido porque foi traduzido em trabalho humano, conversas, propostas, acompanhamento. Enquanto as ações práticas cresciam, as interpretações do que havia ocorrido naquela vigília continuaram a divergir. Alguns pais e vizinhos falavam em milagre, outros atribuíam as sensações ao calor humano que se formou em torno de um episódio que forçou o diálogo. Eu, por minhas contas, aprendi a ficar com a pergunta: prefiro saber que houve transformação real nas relações do que transformar aquilo em um rótulo que encerra a discussão. O padre, nas conversas que mantivemos, repetia com paciência que sinais são caminhos, não respostas prontas. O que importa é o fruto, ele dizia. Sinais sem fruto não nos sustentam. Esse fruto foi muitas vezes inesperado. Uma família que há muito não vinha à escola começou a participar das reuniões. Uma mãe que se mostrava ausente passou a pedir orientações sobre como acompanhar os estudos do filho. Um adolescente que se comportava de maneira agressiva foi encaminhado para um grupo de atenção socioemocional que montamos, com a ajuda de um psicólogo voluntário. Organizamos oficinas para pais chamadas Cuidar é Prática, onde se discutiam limites, escuta e redes de apoio. Havia resistência, nem todo mundo aceitava abrir-se, mas o número de participantes crescia lentamente e era visível que aos poucos a desconfiança maior dava lugar a uma vontade de tentar. Nós também transformamos um espaço simbólico em prática pedagógica. A sala onde a estátua ficara, agora pintada e limpa, virou um lugar de projetos, rodas de leitura, um cantinho de histórias e um mural coletivo. Propus que as crianças participassem de uma atividade artística que lembrasse o princípio daquela história sem precisar reviver o gesto destrutivo. Em uma manhã de sábado, pedimos que cada aluno trouxesse algo pequeno, um papel, um retalho, um desenho, e começamos a montar um mosaico que falou de reparação e cuidado. Entre as formas e cores, usamos tons que lembravam cinza, fumaça e aos poucos fomos acrescentando outras cores que representavam acolhimento, calor, futuro. O mural não apagou nada, mas contou a história de que as coisas podem ser ressignificadas. Nesse processo, aprendi a praticar uma disciplina nova, a da exposição cuidadosa. Se antes eu fugia de questionamentos e olhos alheios, agora aceitei responder a perguntas duras em reuniões, a assumir minha responsabilidade em conversas públicas e a participar do desenvolvimento de iniciativas. Não foi fácil. Em muitas noites, eu ainda me pegava pensando no que poderia ter sido diferente. Em outras, eu me sentia grata por poder transformar o erro em aprendizagem e ação. A comunidade também começou a organizar momentos de celebração de pequenas conquistas, uma roda de pão e conversa quando uma família conseguiu emprego, um café da manhã coletivo após a entrega de kits escolares, uma festa simples quando um mutirão concluiu a pintura da quadra. Essas celebrações foram importantes porque mostravam que o cuidado coletivo produz calor e visibilidade para quem antes permanecia invisível. E nessas celebrações percebi a potência do que muitos chamaram de milagre, não uma coisa sobrenatural que substitui o esforço humano, mas um movimento que suscita compromisso e cuidado para além de um episódio isolado. Houve críticas, claro. Algumas pessoas entenderam que eu buscava reabilitação pessoal ou reconhecimento, e isso me feriu. Não porque não mereça responsabilização, mas porque percebi que minha intenção verdadeira era transformar o que havia feito em serviço e não em autopromoção. Para lidar com as críticas, priorizei transparência. Apresentei relatórios simples das ações, convidei representantes das famílias para participar das decisões e mantive encontros regulares com o conselho escolar.
A reparação exige trabalho diário, a confiança mais ainda. E a única maneira de reconstruir credibilidade era ser consistente. Em meio a toda essa prática, surgiram episódios que tocaram muito as pessoas, relatos pequenos, quase banais, mas intensos. Uma senhora que vinha sempre sentada no banco da praça e que antes jamais entraria na escola, apareceu para agradecer porque a filha havia conseguido um curso de costura, graças a uma das oficinas que organizamos. Um pai trouxe, em segredo, uma caixa com brinquedos para as crianças que perderam tudo numa enchente. Deixou-a na portaria com um bilhete: para a turma que precisa sorrir. Histórias assim iam compondo um quadro onde a palavra reparar deixava de ser um verbo isolado e se tornava gesto coletivo. No meu caminho pessoal, instalei práticas diárias de reparação íntima. Comecei a rezar todas as manhãs, não com textos longos, mas com pequenas ofertas, um pedido de coragem, um desejo de humildade, a intenção de agir quando fosse possível. Aprendi a confessar sem buscar absolvição imediata. A confissão virou um compromisso com a ação. Procurei também fazer formação sobre mediação de conflitos e escuta ativa, para que meu papel na escola pudesse ser mais efetivo. A coragem de aprender me trouxe mais paz do que qualquer justificativa. Com o passar dos meses, as iniciativas ganharam corpo. O projeto de apoio a famílias recebeu a adesão de voluntários da comunidade e de profissionais que trabalharam sem remuneração, uma assistente social que se dispôs a orientar cadastros, uma psicóloga que conduziu grupos para pais e crianças, professores que montaram oficinas de reforço escolar. Conseguimos, com doações locais, custear um pequeno fundo emergencial para famílias em apuros imediatos. Nada disso resolveu todos os problemas. As dificuldades estruturais continuavam lá, claras e duras. Mas o que se mostrou foi que o cuidado mútuo podia minimizar danos e trazer esperança. Em certo momento, durante uma reunião de avaliação do projeto, o padre nos pediu que lembrássemos: o que se constrói aqui não substitui políticas estruturais, mas cria pontes de dignidade. Essa frase ficou comigo. Entendi que nossa ação comunitária era um remendo possível, não a solução total. E ainda assim, remendos bem feitos salvam pele e coração. No plano pessoal, houve momentos de reconciliação direta que me marcaram. Convidei algumas mães em particular para conversar. Uma delas, que havia sido uma das mais feridas com a perda da estátua, aceitou o meu pedido de falar. Sentamo-nos num banco da escola com uma xícara de café entre as mãos. Ela falou do que sentira, uma mistura de perda, de medo e de desrespeito. Eu ouvi sem interromper, deixando que ela colocasse peso em palavras. Quando pediu por algo, foi por um gesto de atenção. Não queria um grande ato, mas queria sentir que em nossa escola havia a reparação prática que alcançasse sua família. Combinei então visitas e encaminhamentos concretos. Aquelas visitas foram transformadoras, não só para ela, mas para mim. Aprendi que ouvir é uma reparação em si. Algumas pessoas me perguntaram se eu sentia algum alívio definitivo quando a situação começou a se normalizar. A resposta é que a culpa não sai de todos os poros de uma vez. Ela se transforma. A culpa bem trabalhada virou responsabilidade, e a responsabilidade bem assumida passou a produzir frutos. Ainda tropeço em memórias ruins, em olhares que se retraem, mas sei que a prática constante de cuidar tem mais poder reparador do que qualquer justificativa. A palavra milagre, que circulou tanto, permaneceu como rótulo para algumas experiências. Para mim, aquilo que chamaram de milagre foi, sobretudo, a trama de encontros que a comunidade armou a partir de um erro. Ver um pai voltar às reuniões, ver crianças com material novo, ver mães que haviam perdido esperança abraçando projetos de geração de renda, tudo isso me parecia de fato extraordinário.
mas não porque algo mágico varreu a realidade. Extraordinário porque a ação humana, reunida, foi capaz de reescrever trajetórias. Tive também de aprender a tolerar ambivalências. Não deslanchamos um júbilo unânime. Havia quem permanecesse desconfiado, quem guardasse ressentimentos, quem achasse que eu deveria ter sido punida de forma mais dura. Essas vozes me lembravam que nem toda a reparação é aceita na hora e que nem sempre é possível agradar a todos. O que me orientou foi manter-me fiel ao trabalho, transparência, presença, diálogo e persistência. Com o tempo, o trabalho na escola ganhou reconhecimento também fora dela. Uma pequena reportagem local contou sobre a mobilização comunitária e sobre o projeto de apoio às famílias. Não quis dar entrevistas longas, aceitei falar brevemente e preferi que a matéria destacasse as ações e não apenas a minha história. O que me confortava era ver que o foco voltava-se ao coletivo, às ações que faziam diferença. Ao rever os meses que se passaram, percebo que o gesto inicial de consertar a ferida foi composto por muitos outros gestos menores: entregar um kit, escutar uma mãe, consertar uma porta, pintar uma parede, levar uma criança à biblioteca. Isso me fez repensar o que milagre significa. Talvez não seja sempre um evento sobrenatural, mas também a soma de mãos que se estendem e de corações que escolhem permanecer. Não tiro a validade do que outros sentiram como sinal, mas mantenho uma postura de humildade diante das interpretações. Hoje, quando passo pela capela e olho para a imagem que comprei, sinto um misto de reverência e responsabilidade. Ela ficou não como troféu, mas como lembrete, que somos frágeis e que a reparação exige trabalho. Às vezes me pego tocando a moldura, lembrando da fumaça, do cheiro químico, da pressa. Não quero esquecer, porque esquecer seria repetir. Quero lembrar para continuar escolhendo o cuidado. Ao fechar essa história, penso também no convite que deixo para quem me escuta. Reparar não precisa ser sempre algo grandioso. Muitas vezes começa em um telefonema, numa visita, num bilhete sincero. Se você foi ferido por algo que fez, busque formas concretas de reparar. Se foi ofendido por alguém, procure escutar e, quando cabível, oferecer caminhos para reconstruir. Reparar implica humildade e trabalho, não espetáculos. Pergunte-se: que gesto simples posso assumir hoje para começar a remendar? Antes de encerrar, quero rezar. Senhor, reconheço minha fraqueza e peço coragem para viver a reparação que prometi. Dá-me humildade para ouvir, sensibilidade para agir com justiça e compaixão para cuidar dos que sofrem. Que minhas mãos sejam instrumentos de reconciliação e que minha vida reflita o compromisso de reparar o dano que causei. Ampara aqueles que hoje se sentem sozinhos. Usa-nos, Senhor, para construir pontes. Pedimos discernimento para interpretar sinais com prudência e para transformar qualquer impulso em serviço verdadeiro. Assim seja. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre responsabilidade e reconciliação. Talvez, ao dividir este relato, mais pessoas sejam convidadas a olhar para seus próprios gestos e a escolher o caminho da reparação.